Paz seja convosco, amém? Vamos orar para a gente continuar nossa exposição à carta de Romanos. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo seu Filho Jesus e pelo seu Espírito presente aqui. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a entender as palavras do seu livro. Nós te agradecemos porque temos ele revelado a nós, Senhor. Temos livre acesso, Senhor, a essa revelação. Nos abençoe, Senhor. Nos ajude. Nos fortifique na sua graça, Senhor. Acrescente sobre nós. Tem misericórdia, Senhor, do nosso coração rebelde, Senhor, e que muitas vezes não entende aquilo que o Senhor quer passar para a gente. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos visite hoje por meio do seu Espírito. E sabemos que o Senhor nos apacenta enquanto estamos na sua igreja, Senhor. Em nome do seu Santo Filho nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, a gente continua com a exposição a Epístola de Paulo aos Romanos. Semana passada a gente falou do capítulo 6. O Lucas falou aqui pra gente do capítulo 6. Então a gente viu no domingo anterior como é o procedimento do crente em relação ao pecado, né? A gente viu que nós que fomos justificados, a gente morre para o pecado. Nós que fomos justificados, devemos entregar nosso corpo inteiramente a Deus para a sua glória. E a gente viu também no final do capítulo 6 como a vida eterna é um dom de Deus, uma dádiva, um presente. A gente segue no capítulo 7 e aqui... Perdão se eu fizer isso algumas vezes, mas aqui a gente vai ver três coisas que Paulo quer passar para a gente. Na primeira parte, e aí eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou conseguir terminar esse capítulo hoje, irmãos, mas a primeira parte do capítulo a gente vai ver que Paulo ele vai exemplificar aquilo que ele disse no versículo 14 do capítulo 6. A gente vai ler o versículo 14, mas nessa primeira parte Paulo ele vai exemplificar isso com relação ao casamento. Ele vai usar o exemplo do casamento em relação... Porque nós não estamos debaixo mais da lei, e sim da graça. Depois Paulo ele vai falar de como o pecado e a lei se interagem em nós. E por último, Paulo ele vai falar uma coisa muito interessante que a gente vai interagir juntos e também na palavra, tá? Então, vamos para o capítulo 7 de Romanos. E aí eu vou pedir, irmãos, que vocês interajam comigo, tá? Hoje a gente vai ser uma aula um pouquinho mais interativa do que o do costume, porque eu quero que a gente entenda algo muito precioso que tem aqui e que muitas vezes pode passar despercebido nos nossos olhos, tá? Vamos conversar no verso 1 ao verso 6, vamos ler essa primeira parte, e aí a gente vai destrinchando, tá? Então, Romanos capítulo 7, versículo 1. Irmãos, falo aos que conhecem a lei, ou vocês ignoram que a lei rege o homem durante um tempo em que ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei que a unia ao marido. Por isso, se ela se casar com o outro enquanto o marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Entretanto, se o marido morrer, ela estará livre da lei e não se tornará adúltera se vier a se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que possamos frutificar para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam nos membros do nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Agora, porém, porque morremos para aquilo a que estávamos presos, fomos libertos da lei, para que sirvamos com o Espírito novo, não por meio da antiga lei escrita. Para explicar melhor o capítulo 6, verso 14, e aí eu vou ler para vocês, Paulo diz assim: o pecado não é mais o seu senhor, por vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça. Paulo ele vai usar o exemplo do casamento para explicar melhor para a gente o que ele quis dizer lá no capítulo anterior. Então, Paulo ele vai usar esse exemplo do casamento do 1 ao 3, dizendo que a lei do matrimônio é somente válida à mulher enquanto seu marido está vivo. A partir do momento que o marido morre, a lei é anulada e aquela mulher está livre novamente para se casar. O exemplo que Paulo traz aqui, e aí antes de a gente entrar na explicação daquilo que ele quer trazer, é importante
a gente falar que a intenção de Paulo, nesses 3 primeiros versículos, que ele está falando sobre a mulher estar livre da lei do matrimônio quando o marido morre, a intenção dele não é fazer teologia sobre divórcio. A intenção dele é falar sobre justificação, é aquilo que a gente está falando em Romanos hoje. A gente vê que na lei de Moisés já havia uma carta de divórcio, e em Coríntios também, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo ele vai falar sobre as condições de divórcio que a igreja e Deus aceita. Tá? Então, nessa parte, não é a intenção de Paulo falar sobre divórcio, falar sobre justificação. Então, ele traz primeiro esse exemplo para falar para a gente o seguinte. A gente vê essa relação como o seguinte, como aquela mulher que quando o marido morre, ela não está mais atada a essa lei de matrimônio, nós estávamos atados ao poder da lei. Nós morremos com Cristo e agora nós estamos a outro atado. Paulo está dizendo o seguinte, antes que a gente cresça em Cristo, quando a gente estava debaixo do poder da lei, e o que é de estar debaixo do poder da lei? A gente vai ver na próxima parte do capítulo 7. Antes de crer em Cristo, quando estávamos debaixo do poder da lei, nós estávamos, Paulo vai usar o exemplo que estávamos casados à lei. Esse é o exemplo que ele está usando do matrimônio nessa primeira parte. Mas, quando cremos em Cristo, morremos com Ele em sua morte e nos atamos, casamos com Cristo. Esse é o exemplo de Paulo. E a relação que ele usa também, para mostrar que o exemplo é forte, ele fala aqui de frutos. E aí, eu pergunto para vocês, irmãos, qual é o fruto de um casamento? Pode falar, gente. Amor. Qual é o fruto mais físico de um casamento? Os filhos. Os filhos são o fruto de um casamento. Paulo ele faz essa relação dizendo que quando estávamos atados à lei, sem crer em Cristo, debaixo desse poder que regia a nós, porque o pecado ganha força, e a gente vai ver na próxima parte, os filhos dessa união entre nós e a lei era a morte. Toda a nossa obra, por mais que parecesse boa, nos levava a morrer diante de Deus. Não nos justificava. Porque a gente viu, estamos vendo que justificação é por meio da fé em Cristo. E não é suficiente nem em nós e nem no cumprimento da lei. Então, quando nós estávamos casados com a lei, atados a ela, tudo que a gente produzia, os filhos desse relacionamento, era a morte. Agora, Paulo fala que, no versículo 4, que a gente morreu em Cristo para essa união e agora nós estamos atados a outra pessoa. Atados àquele que ressuscitou os mortos. E isso, os filhos desse relacionamento, frutificam coisas boas diante de Deus. Então, lembra que a gente falou lá no começo sobre a relação de obras e fé? Paulo está dizendo que só é possível fazer coisas boas diante de Deus se estamos atados a Cristo. Então, a boa obra, relatada por Tiago e também por Paulo em muitas das suas cartas, ela só é possível se nós cremos em Jesus. Porque é da união dele que vem esse fruto. Se não cremos em Jesus como o único Salvador, se não cremos que só ele e a obra dele é aceita por Deus, nós estamos atados à lei ainda. E todo o fruto que a gente produz leva à morte. É isso que o Paulo está dizendo nessa primeira parte, nessa relação de marido e mulher e nessa relação de lei. Novamente, Paulo não está fazendo teologia sobre divórcio. Paulo vai falar de divórcio em 1 Coríntios. Jesus fala de divórcio em Mateus 5. Paulo está falando de quando nós éramos atados a esse sistema. E aí, lendo isso, lendo que a união com a lei, o poder da lei sobre a gente pode ter essa leitura, uma leitura de que a lei é má. Se a lei produz algo mal em mim, a lei pode ser ruim. Paulo, em seguida, ele vai se empenhar em tirar isso da nossa cabeça. Do versículo 7 ao 12, Paulo vai mostrar para a gente como a lei é boa e santa. E, na verdade, o nosso pecado usa a lei para matar a gente. Vamos para o verso 7? Versículo 7 do capítulo 7 de Romanos.
Que diremos, pois, então, a lei é pecado? Você vê que ele já começa com essa pergunta, tipo assim, se pôde surgir na mente de vocês uma pergunta tal, a resposta é, de maneira nenhuma. Todavia, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. No entanto, o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de cobiça. Pois sem a lei o pecado está morto. Houve um tempo quando eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é justo e bom. Então, o que é bom se tornou morte para mim de maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que, por meio de um mandamento, mostrasse como pecado extremamente mal. O que Paulo está falando para a gente aqui? Paulo está falando que o pecado, de tão mal que ele é, de tão sujo, de tão ruim, ele usa de algo bom para matar a gente. E por que isso? Porque nós somos incapazes de cumprir a lei. A gente já viu isso, tanto no primeiro capítulo como no segundo capítulo. Romanos inteiro fala isso. Aliás, Romanos inteiro é sobre essa insuficiência. A lei diante da gente serve como espelho para apontar o nosso pecado. Porque a gente não consegue fazer aquilo que está na lei. Então, Paulo está dizendo que o pecado de tão mal, ele faz algumas coisas quando há essa interação. A lei não é má, de forma alguma. A lei, ela nos mostra o que é pecado, como diz no verso 7. No verso 8, Paulo está dizendo que a lei atiçou, ou seja, ela viu que é o mandamento e produziu em nós o contrário daquele mandamento. É como se a gente pegasse uma criança e a gente falasse para ela, não pode pegar esse brinquedo. A vontade de pegar o brinquedo na criança triplica. É isso que o pecado fez com a gente, com a lei. A lei dizia, não cobice, como é o exemplo de Paulo. Não pode cobiçar, hein? Aí você falou, nossa, que vontade de cobiçar. O pecado dentro de você olhou para a lei e o pecado usou da lei para te matar. É isso que Paulo está falando. O pecado dentro de você, aquele que a gente viu no capítulo 5, de que é passado de homem para homem, de mulher para mulher, nascido, ele usa da lei expressa para matar a gente. No verso 11, Paulo vai dizer isso, que o pecado usou do mandamento da lei para nos matar. No verso 12, ele fala que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. No 13, ele fala novamente aquilo que eu disse, o pecado é tão mau que produz morte por meio de coisas boas. Então, a gente leu naquela primeira parte que sob o domínio da lei, nós produzíamos morte. A lei é má? De maneira nenhuma, o pecado em nós que é mau. Então, a relação entre pecado e lei produz isso, porque nós somos insuficientes diante do mandamento de Deus. Nós não conseguimos cumprir aquilo que está escrito. E aí, Paulo ele vai começar, e aí você percebeu que eu já estou no final do capítulo 7 de Romanos. Mas porque essa parte, ela pode parecer fácil, mas ela, hoje, dentro da academia teológica, ela tem muitos debates. E aí a gente vai entrar no porquê disso. Então, daqui em diante, começa um assunto difícil, e todo mundo acho que já leu essa parte de Romanos 7. É muito conhecida, a gente tem música sobre isso. Mas a gente vai ver que é muito além daquilo que a gente lê. E aí eu vou pedir para que vocês interajam comigo. A gente vai ler agora. E aí eu vou fazer umas perguntas para vocês. Vocês vão me responder? Prometem? Mesmo? Então vamos lá. Vamos ler do verso 14 ao 21 inteiro. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? Romanos 7, versículo 14. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo,
porque quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas, se eu sei o que faço errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é minha natureza humana. Não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo o mal que está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, não há outra lei dentro de mim. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável. Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana sou escravo do pecado. Paulo, numa primeira lida que a gente pode dar aqui, e aí eu enfatizei muito na nossa leitura a parte de que Paulo fala de eu. Paulo parece que está se citando aí. E a minha primeira pergunta para vocês é, para a gente entrar nesse assunto que pode parecer difícil. Quem é esse eu que Paulo está falando? Paulo ele está se colocando nessa primeira pessoa, mas de quem ele está falando? Pode falar, gente. Ele mesmo. Quem? De nós. Sim. Perfeito. Então, a gente pode chegar à conclusão que é Paulo, certo? Só que não é tão simples. Por que não é tão simples? E aí, fazendo um paralelo, um parênteses, a gente vai seguir já. Porque eu perguntei do eu. Hoje, muitas pessoas, teólogos, pessoas que estudam a palavra de Deus em Romanos, eles divergem de quem é esse eu. Alguns dizem que pode ser uma representação de Adão em Paulo. Paulo está representando Adão nesse eu, um eu lírico da passagem. Alguns outros dizem que pode ser Israel. Paulo está representando Israel nesse eu. Só que essas duas linhas de pensamento, elas não são muito corroboradas pelo texto. Ou seja, o texto ele não dá muitos indícios disso para a gente. Mas é só falando porque eu perguntei disso. Mas a linha mais aceita hoje, a que faz mais sentido quando a gente lê, é que é Paulo. Paulo está falando dele mesmo. Mas aí a pergunta é, e aí a gente vai direcionar já pelo porquê não é tão simples dessa passagem. Minha pergunta para vocês é, se é Paulo, de que momento da vida Paulo está falando? De que momento da vida dele Paulo está se referindo? Pensa um pouquinho, a gente leu agora aqui, Paulo está falando muito de como ele deseja fazer o que é bom, mas é escravo do pecado. Paulo ele diz de como ele ama a lei de Deus, mas só produz coisas ruins nele. Perfeito. E essa é uma das interpretações aceitas sobre essa parte. Paulo está falando dele crente, conhecedor do Senhor Jesus, participante do Espírito Santo regenerado.
Essa é uma das interpretações. A interpretação aqui que o pastor citou é que Paulo está falando dessa luta contra o pecado. Certo? E é a interpretação mais aparente quando a gente lê isolado. E aí eu não estou falando que o pastor está errado, de forma alguma. A gente vai ver mais para frente num parênteses que eu vou trazer para vocês. Mas, quando a gente lê o todo, Paulo está se contradizendo. No capítulo 6, quando a gente estava lá falando, quando o Lucas falou, qual era a tônica do capítulo? O que Paulo falava bastante? Morrer para o pecado. Paulo estava falando para a gente em afirmação que nós morremos. Nós não éramos mais escravos. E aí, existem embates de versículos dentro do capítulo 6 e 7. E aí eu vou trazer exemplos para vocês. No versículo 2 do capítulo 6, Paulo fala assim: como nós que morremos para o pecado, ainda viveremos nele. Paulo está afirmando para a gente, por crer em Cristo, morremos para aquela vida de pecado. Como a gente pode viver nisso agora? No capítulo 7, no versículo 25, Paulo vai falar: servindo com minha carne a lei do pecado. Paulo ficou louco aqui. Não ficou? No capítulo 6, ele está afirmando para a gente que o crente que crê em Jesus Cristo e é salvo por isso, ele morreu para o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre ele. É como a gente viu no começo do capítulo 7. Paulo não fez essa correlação de casamento? Quando vocês estavam unidos ao pecado, isso trazia morte para vocês. Mas agora vocês estão unidos a Cristo, isso produz vida. Isso produz bons frutos para Deus. Então, Paulo, nesse versículo 2 do capítulo 6 e versículo 25 do capítulo 7, se contradizeu. Assim também como no versículo 6 do capítulo 6. Na parte B, Paulo vai falar o seguinte: para que o corpo do pecado seja desfeito. E aí, no versículo 24 do capítulo 7, Paulo fala: quem me libertará desse corpo de morte? Parece que, se fosse ao contrário, se o 7 viesse antes do 6, fazia sentido. Mas o 6 veio antes do 7. E aí a gente tem essas contradições, não são contradições de forma alguma. Essas contradições aparentes que Paulo fala sobre ele. De novo no verso 6, do capítulo 6. Para que não sejamos mais escravos do pecado. E no verso 14 do capítulo 7, sou vendido sob o pecado. De novo, e aí no capítulo 17, Paulo fala sobre isso também. Que nós somos libertos do poder da lei do pecado. Paulo está falando no capítulo 6 que nós não somos mais escravos daquilo que nos subjugava. Por crer em Cristo, Cristo nos dá outro senhorio, o dele, que é leve e suave. Mas no capítulo 7, versículo 14, Paulo que ele fala que o corpo dele é vendido sob o pecado. E aí, a primeira interpretação é justamente aquilo que o pastor comentou. Talvez a gente esteja falando aqui de um já e ainda não, que é aquilo que a gente viu nas aulas passadas. Paulo está falando de uma completude do capítulo 6, de que talvez quando Cristo voltar, talvez não, isso vai acontecer, mas eu digo, talvez nessa hipótese, quando Cristo voltar, nós seremos revestidos de incorruptibilidade e não somos mais escravos do pecado. E no capítulo 7, Paulo está falando sobre a vivência do crente hoje em relação ao pecado. É aceito e é perfeito, está dentro da palavra de Deus. Só que essas incongruências, de novo, não querendo falar que o pastor está errado, mas essa versão que é aceita e é perfeita, se você quiser acreditar nisso, está tudo certo, irmão. Eu quero trazer para você outra ótica. Essa versão, ela não responde essas incongruências entre o capítulo 6 e o capítulo 7. Pode falar.
Perfeito. E perfeito. Novamente, é uma forma de ler o texto que está correta. E aí, de novo, para o final a gente vai conversar um pouco sobre essas linhas que a gente tem de pensamento. E aí, o problema dessa linha, e de novo, não é querendo discordar do pastor, mas o problema dessa linha é que no capítulo depois, Romanos 8, Paulo ele vai falar muito do Espírito. E aí, de novo, no capítulo 7, Paulo, se eu não me engano, ele cita mais de 20 vezes a lei. A lei, a lei, a lei, a lei, a lei, a lei, a lei. No capítulo 8, Paulo vai citar mais de 20 vezes o Espírito. Espírito, 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 Espírito. O que isso pode mostrar para a gente, aí trazendo outra ótica para vocês? Paulo está fazendo o capítulo 7 e o capítulo 8 de comparação. De colocando de um lado e de outro. E aí, como a gente pode falar disso? Justamente pelo que eu citei aqui no capítulo 6, em que a gente viu e é expresso a ordem de que diz que, quando Paulo diz para a gente que nós morremos para o pecado. E aí, quando a gente vai ler, a gente lê, principalmente, me lembro de João, 1 João, se eu não me engano. João, ele deixa claro que o pecado ele acontece na vida do crente. Com o versículo que ele diz que, se vocês pecarem, confessem a Deus, porque Ele é fiel e justo para perdoar vocês. João diz isso. E aí, eu quero atentar primeiro a esse ponto. Nessa segunda parte do capítulo 7, Paulo está falando dele, escravo do pecado. No capítulo 8, Paulo vai falar diversas vezes, mas eu vou trazer um versículo, versículo 5. Ele diz o seguinte: quem vive segundo a carne aspira ao que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito aspira o que o Espírito deseja. Esse é o versículo 5 do capítulo 8 de Romanos. Então, Paulo ele está falando de alguém escravo do pecado, nesse capítulo 7. Que não condiz com alguém que aspira às coisas do Espírito. De quem Paulo pode estar falando? E aí, é dele. Mas, trazendo outra ótica para vocês, novamente, a linha que o pastor disse, e que muitas vezes a gente lendo, a gente concorda, está tudo bem com ela. Mas existe uma outra linha de pensamento, que aí é muito importante para a gente ver, e aí, para a gente perceber, e a gente vai falar um pouco depois. Paulo está falando dele, só que está falando dele antes de conhecer a Cristo. Paulo, ele vai dizer em Hebreus não, perdão, eu não lembro o livro, mas a gente sabe que Paulo era fariseu. Ele dizia que ele era irrepreensível diante da lei. Ele olhava para a lei e cumpria tudo, segundo ele. Que ele amava aquela lei, aquele coração dele era para a lei. Ele nasceu nesse ambiente. Ele era fariseu dos fariseus, ele era tipo o professor dos professores que conhecia cada vírgula, falava, não, e o que está escrito lá em Deuteronômio? Ele falava, não, é isso aqui. Então, Paulo está falando que, no momento nessa linha de pensamento, Paulo está falando que no momento antes de conhecer a Cristo, ser regenerado pelo Espírito, Paulo está falando que, apesar de ele ser bem intencionado para a lei de Deus, ele não conseguia fazer nada bom. Mesmo conhecendo a lei de Deus, amando ela, ele expressa isso. Mesmo tendo em mente que ama a lei de Deus, quando ele ia aplicar, ele fazia o contrário. Porque ele era escravo do pecado. E aí, nessa linha de pensamento, ser escravo do pecado não condiz com alguém que é regenerado pelo Espírito Santo. Porque aquele que é regenerado pelo Espírito Santo, ele peca, mas como acidente. É o exemplo do tipo, a gente tem uma casa e essa casa é sua vida. Quando nós não criamos em Cristo, quem morava com a gente era o pecado. Ele estava na sua porta, ele estava no banheiro quando você ia, ele ia na cozinha. Só que aí, quando você vem para Cristo, quando você crê nele, quando você é justificado dos seus pecados, você muda de casa e você passa a morar com Jesus. E aí o pecado não está mais na cozinha, não está mais no banheiro, mas às vezes você encontra ele na rua. O pecado fala, lembra que a gente morava junto? Aí você fala, putz, lembro.
Então, nessa linha de pensamento, explicando novamente, e aí as duas concordam que um cristão verdadeiro, um cristão que foi regenerado, ele não vive pecando. Não bate. Viver no pecado, só fazer coisa errada e crer em Cristo. Essas duas coisas não batem. Mas, muitas vezes, e aí muitas pessoas usam dessa segunda parte do capítulo 7 que a gente leu, para fundamentar o pecado delas. Do tipo, nossa, irmão, você pecou nessa hora, você pegou, errou. Aí o irmão fala, não, mas você viu lá no segundo capítulo, na segunda parte do capítulo 7? Eu sou escravo do pecado. Se Paulo errava, quem sou eu? Então, nessa linha de pensamento, nessa outra ótica, Paulo, ele está falando dele antes, previamente da regeneração do Espírito. E aí, o que traz isso para a gente? Paulo está falando de religiosidade. Paulo está falando de uma vida que pode parecer boa no seu entendimento, na sua intenção, pode vir para a igreja, pode participar das reuniões, pode ser líder, mas que na sua essência só pratica o que é mal e trata isso como acidente. Acidente que acontece todo dia na mesma rua é acidente? Alguma coisa está errada naquela rua. A gente precisa arrumar o chão, tirar colocar sinalização. Paulo está falando que ser escravo do pecado, estar continuamente se relacionando com o pecado, não condiz com aquele que é regenerado pelo Espírito. Porque no capítulo 8, Paulo fala que aquele que aspira pelo Espírito, ou seja, aquele que está no Espírito, ele aspira pelas coisas do Espírito. E aquele que está na carne, aspira pelas coisas da carne. Então, e é justamente o porquê desse eu ser completamente debatido dentro do capítulo 7, é que a gente tem essa visão. Pode ser, obviamente, daquilo que a gente comentou, que o pastor comentou, de a não completude da ação ainda em vida da gente. Nós somos libertos do pecado, mas nós continuamos com ele em nossas vidas, e talvez Paulo esteja falando disso. Ou talvez Paulo esteja falando de quando nós nos relacionamos com a lei ainda como nosso Senhor, esperando que o nosso esforço nos salve de alguma coisa. E toda vez que a gente faz isso, produz morte na gente. Porque a gente não vai conseguir cumprir aquilo. Só que, no verso 4 do capítulo 8, e aí eu entendo o paralelo, irmão. Aquele que não crê em Cristo, aquele que está fora de Cristo, mas conhece a lei, ou seja, pensa numa pessoa que vem para a igreja e, independente da idade dela, ela conhece aquilo que é certo e errado e conhece a Bíblia. Só que ela não foi regenerada pelo Espírito Santo, não creu de verdade em Cristo. Essa pessoa, ela, pela tentativa, ou pelo pensamento dela, na tentativa de cumprir, ela acha que ela vai ser salva. Eu vou ser salvo por quê? Porque eu venho na igreja, porque eu não falo palavrão, porque eu dou dinheiro para os pobres. Isso pode ser uma resposta. E aí, pensa nisso. Se eu te perguntar, não precisa responder, por que você é salvo? Fica com isso em mente. Então, Paulo pode estar falando dessa primeira pessoa que vem na igreja, conhece a palavra, ou às vezes nem vem na igreja, mas conhece a palavra. Tem essa relação, tem a relação expressa da revelação. Ela, por tentar cumprir a lei, vai cumprir? De forma alguma. Paulo já disse isso no capítulo 2 e 3 e no 5. Paulo está falando que, no 7 inclusive, a relação da lei com o pecado é de morte. Olhar a lei e ler, não pode matar. Que vontade de matar. Aí você fala, eu não mato. Mas aí Jesus subiu a régua. Jesus falou, se você odiar seu irmão, você já cometeu assassinato. O Sermão do Monte, faz esse devocional depois, irmãos. Lê só falo Paulo. Lê quando Moisés recebe a lei e lê Jesus no monte. Jesus sobe a régua.
se não era para cobiçar a mulher do próximo, se não era para adulterar, Jesus disse, se você olhou para ela e desejou, você adulterou no seu coração. Então ele subiu a régua. Então aquele que vem na igreja, não crê em Cristo, mas tenta cumprir essa lei, ele produz morte para si. Paulo vai dizer que aquele que crê em Cristo, vem na igreja e tenta cumprir essa lei, Paulo fala que por meio da fé ele cumpre a lei. No versículo 4 do capítulo 8, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquele que é salvo pela graça de Deus, regenerado pelo Espírito Santo, ele peca? Peca. Uma hora ele vai cumprir alguma coisa que a lei fala que é errado. Mas por meio da fé naquele que cumpriu a lei, ele cumpre. Vocês entendem? E essa é a tônica de Romanos. A gente viu isso em todos os capítulos. Substituição. Não é o meu mérito de nenhum jeito que vai chegar naquele portão celestial. Senhor, eu fui para a igreja todo domingo orar. Problema seu. Cadê Cristo nessa ação? Senhor, eu dediquei minha vida como missionário há 30 anos na África, na Europa. Beleza, você cria em Cristo. Você cria em Jesus. Porque é substituição. Quando a gente crê em Cristo, a obra perfeita dele vem para a gente. E aí no madeiro ele tomou aquela obra que é de morte. Então, por isso que a gente vai entender... Quando Paulo vai falar, eu não lembro se é em Efésios ou em Gálatas, que não há motivo de glorificar. Irmão, se você está indo para o céu e você bate no peito e fala, eu estou indo para o céu. Não faz sentido, é graça. Por isso que orgulho e crente não combinam. A gente não pode ser orgulhoso. Porque a gente recebeu isso de graça, por meio da fé. E aí, por meio da fé, a gente começa a cumprir as justas exigências da lei. Pecando, obviamente, a gente encontra na rua o pecado. Às vezes um cara te fecha, você vai xingar ele no trânsito, infelizmente. Você vai sentir raiva da sua esposa. Agora, se toda vez que um cara te fecha, você xinga, e todo dia você sente raiva da sua esposa, alguma coisa está errada. É isso que Paulo está falando no capítulo 7. E aí, de novo, a linha que o pastor disse, e justamente... Pode falar. Acertar, porque assim, eu vejo da seguinte forma, que o apóstolo Paulo, ele precisa introduzir algumas informações para ele chegar naquilo que é a essência, no caso do cristianismo e do novo nascimento, né? Então, não teria como ele falar do Espírito Santo ou da vida no Espírito sem começar lá de trás, fazendo ali a introdução sobre o pecado. Aí ele fala do pecado, ele fala sobre o que Deus fez, sobre a relação do homem, o que aconteceu. Aí ele começa a introduzir a lei, e aí ele faz a relação que a lei ela é espiritual, ela é boa, ela é necessária, para que ele possa, então, chegar no capítulo 8 e finalizar com a parte do Espírito. Então, eu vejo que não vejo como coisas separadas, eu vejo como algo que ele quis e ele precisava trazer essas informações para chegar no capítulo 8 e ele começa falando que não há condenação para aquele que está em Cristo, e aí ele começa a discorrer ali sobre a questão do Espírito, né? E aí a gente chega no entendimento que é a maneira como eu creio e o que está na minha mente, que é a tônica desse relacionamento. Porque se eu penso de uma maneira errada, ou tenho uma concepção errada, eu posso comprometer aquilo que Deus precisa fazer em mim. E aí você chega mais à frente do capítulo, você vê que o Paulo ele traz essa conotação de que nós vamos enfrentar problemas. Não é porque nós estamos em Cristo que agora está tudo certo. Pelo contrário, igual você falou, o pecado ele tem que ser um acidente,
Mas o fato de você estar em Cristo, você não está isento de ser tentado, de passar pelas dificuldades, é onde a gente depois, posteriormente, chega na questão que a gente precisa do fruto do Espírito, e um deles o domínio próprio, para que ele esteja acima da carne, que a carne vai estar sempre se manifestando com essa essência. Nos dias melhores do ser humano, a carne está sempre se manifestando no lado oposto. Tanto é que o apóstolo Paulo depois ele fala dessas duas essências vivendo dentro dele, né? E ele consegue enxergar isso. E aí é onde ele diz que o Espírito tem que dominar, né? Aí já tira do estado de escravo do pecado, mas do domínio do Espírito sobre a carne. Então eu vejo esses capítulos, tanto o outro versículo, como algo que ele precisava chegar até lá, onde ele finaliza ali ou conclui aquilo que ele queria realmente trazer na carta, né? Que aí depois, posteriormente, aí ele já muda, já fala de outras coisas, né? Já entra na questão de autoridade, de outras coisas, mas é só para deixar, né, nessa clara assim, que eu entendo dessa forma, como algo linkado, né? Como que ele estava querendo chegar onde ele chega ali posteriormente, mas precisava falar dos assuntos anteriores, até porque para quem ele estava endereçando, precisava desse confronto, por causa da lei e das questões humanas, para ele chegar na parte espiritual. Perfeito. E de novo, a gente pensar dessa forma não está errado. E você pode pensar, a gente pode pensar, eu posso pensar dessa forma. Eu quis trazer essa outra ótica para falar de uma coisa depois, mas, continuando, eu vou contar uma história para vocês, uma história rapidinha, que eu ouvi de um pastor, seguindo esse ponto de escravidão da lei, e escravidão do pecado, que a gente leu no capítulo 6 e também fala um pouco do capítulo 7, um pastor ele conta a história de um cara que ele era pastor, essa pessoa, cresceu na igreja, pastor, aí ele estudou muito, ele virou professor do seminário, doutor, assim, doutorado, teve doutorado em uma parte da escritura e ensinava isso num seminário para outros cristãos. E aí um dia ele foi fazer uma cirurgia e ele teve que ficar no hospital um tempo. E aí, para matar o tempo, ele pegou um livro que ele tinha, do Dr. Martin Lloyd-Jones, sobre Romanos, comentários de Romanos do Dr. Martin Lloyd-Jones. E aí, enquanto ele passava aquele tempo no hospital, esperando a cirurgia, enfim, ou depois da cirurgia, ele leu esse comentário todo. Aí ele diz, esse cara, que nasceu na igreja, que era pastor, era professor de seminário. Ele diz que ao terminar aqueles comentários do Dr. Martin Lloyd-Jones sobre Romanos, ele falou que ele se converteu ali. O Espírito Santo encontrou o coração dele. Apesar das linhas, o que eu quero que a gente pense hoje é viver de aparência, viver de uma aparência de cristianismo pode enganar o nosso coração. Achar que por vir na igreja e guardar os mandamentos da lei, como a gente viu, não é possível guardar todos, mas por aparência, crer que dá para guardar esses mandamentos, como os fariseus faziam, e achar que está tudo bem, não está. Qual que é a tônica de Romanos, irmãos? A salvação por meio da fé. Por mais que a sua vida seja correta, você não é salvo por causa disso. O porquê da sua salvação é Cristo. A gente confia na obra do Senhor. E a partir dessa obra confiada, a gente vive segundo a Escritura. E aí o ponto a resposta para sair debaixo da lei e da religiosidade é Cristo Jesus. E Cristo Jesus somente. Então, a vida cristã, e aí como a gente falou lá no começo, Paulo ele queria compartilhar o Evangelho com os romanos, e os romanos conheciam o Evangelho. Para Paulo, compartilhar o Evangelho não é só a primeira introdução ao Evangelho, aquele que não é convertido. Para Paulo, compartilhar o Evangelho é para aquele que está no Evangelho há muito tempo. Porque, novamente, o nosso coração e a nossa mente eles são tentados a voltar para essa velha natureza de confiar nas nossas obras.
de achar que a gente pode fazer alguma coisa para diante de Deus ter mérito. Nós não temos. Deus olha para nós com graça. E por meio de Cristo nós somos salvos. E aí eu vou para o meu parênteses, e aí a gente pode conversar. Vocês viram que ainda é muito debatido entre os teóricos, não só entre os teóricos, a gente pode ver que no meio da igreja é muito debatida essa parte. E crentes sérios e verdadeiros, teólogos crentes sérios e verdadeiros, discordam sobre esses pontos que a gente colocou. E aí eu trouxe um livro aqui, só para exemplificar para vocês, o nome do livro é Introdução Biblioteológica ao Novo Testamento, e ele é o livro que basicamente eu uso como base para trazer para vocês os estudos que a gente traz. Ele é um livro extenso e ele traz de vários autores, teólogos cristãos, uma introdução de cada livro do Novo Testamento da Bíblia. E aí, o Guy Prentice Waters, esse meu querido amigo aqui, que está ajudando a gente nesse estudo, ele é professor de um dos maiores seminários de teologia reformada dos Estados Unidos. Uma pessoa séria. E aí, esse cara, ele vai falar o seguinte, eu vou ler rapidinho, e aí eu vou falar o que eu quero dizer. O argumento de Paulo em Romanos 7, 14 e 25 atraiu considerável atenção. Ele ainda fala de si mesmo como incrédulo, ou agora fala de si mesmo como crente? O último é certamente o caso, ou seja, o Guy Prentice Waters concorda com o pastor Tiago, com essa linha que a gente pode ler desse ponto. Primeiro, Paulo tem usado consistentemente o passado em Romanos 7, do 7 ao 13. Agora, em Romanos 7, 14 e 25, ele usa o tempo presente. Em segundo lugar, Paulo se refere ao que ele se chama de seu eu interior, algo que ele predica em outro lugar apenas ao crente. Terceiro, Paulo declara um consentimento à lei de Deus, um deleite nela e um serviço a ela. Mas isso, conforme ele afirmará categoricamente mais tarde, é impossível para o incrédulo. O objetivo de Paulo nesses versículos é mesmo que a lei continue a servir como espelho que reflete o pecado remanescente dentro do crente, ela permanece boa e santa. Para o crente genuíno, o pecado interior é um fardo grave e uma questão de grande pesar. O que esse cara disse? Disse a mesma coisa que o pastor Tiago disse aqui para a gente. Paulo pode estar falando justamente disso, desse pesar do pecado interior do crente. Paulo pode não estar falando de alguém que não foi regenerado pelo Espírito, mas de alguém regenerado pelo Espírito que luta contra isso, que luta para não ser escravo do pecado. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu fui convencido da outra ótica. Mas o ponto que eu quero trazer para vocês, fugindo um pouco de Romanos, quem está certo? Ninguém. A gente não tem como saber. O ponto e aí o motivo da gente se reunir como igreja para ler as Escrituras, não é ter como certeza coisas que são debatidas. O objetivo da gente vir aqui, todo domingo, 8h30 da manhã, não é que vocês sentem aqui, ou eu, ou o Lucas, o pastor, tragam uma resposta definitiva sobre aquilo. Porque se a gente pensar que temos respostas definitivas sobre coisas que às vezes estão obscuras na interpretação, é a gente ser pretensioso, sabe? Se achar melhor que o texto. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Se reunir aqui não é para tomar como a nossa palavra, a nossa interpretação, o estudo que a gente traz, como verdade absoluta. E o que eu quero dizer é o seguinte: o motivo de ter acontecido uma reforma protestante, e para frente talvez a gente fale sobre o que foi, é fugir da tradição e da interpretação do Papa. O que acontecia lá por volta de 1500 na igreja? Essa palavra, ela não tinha acesso a gente. Não estava, tipo como se fosse assim, só quem tinha acesso à palavra era quem fosse pastor ou padre. A gente não tinha, porque não era traduzida na nossa língua. É como se fosse em inglês e a gente não falasse inglês, e só quem falasse inglês fosse a pessoa que fosse subir no púlpito. Mas por causa da reforma protestante, por causa de Deus, graças a Deus, hoje nós temos a palavra acessível à nossa língua. O que eu quero dizer com isso? O motivo da reforma foi fugir desse Papa. Fugir dessa pessoa que vai interpretar tudo. E aí, o motivo da reforma, e aí é um motivo de hoje, muitos católicos
apontarem o dedo para a gente falando, vocês trocaram o Papa pelo Papa escrito, pela palavra. E é verdade. Esse aqui é o nosso Papa. Está na palavra? É a palavra. O que eu estou falando é, discípulos de Cristo maduros, eles ouvem essa aula, ouvem as pregações e chegam em casa e vão ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia, irmãos. Se vier para cá e só agregar conhecimento na cabeça e passar a conhecer, não vai adiantar de nada. Porque você está agregando conhecimento sobre uma visão que é minha. E a minha visão pode estar certa, tudo bem. Mas você precisa ter experiência com a palavra de Deus. Você precisa ser experimentado nesse livro. Você precisa bater cabeça com ele. Você precisa ler e ter dúvida. Eu tenho dúvida de o que está acontecendo aqui. Eu preciso ver um vídeo no YouTube, preciso ler um artigo, preciso perguntar para o pastor, preciso perguntar para alguém. Porque achar que você está conhecendo da Bíblia só por vir sentar todo domingo, você não está. A gente não está se a gente fizer isso. Porque a única fé de regra e prática não é a palavra do Abner. Não é a palavra do Lucas. É a Bíblia. Vocês entendem que a partir de um momento, eu posso vir aqui à frente e errar uma interpretação? Porque eu sou humano. O Lucas também a gente erra o tempo todo. Mas a palavra de Deus não erra. A nossa interpretação pode ser infalível, mas a nossa interpretação pode ser falível, mas a palavra de Deus é infalível. O que eu quero dizer para vocês, e mostrando essas duas óticas, é que, às vezes, há motivo de nós lermos o texto da palavra de Deus e nós não encontrarmos concordância em todos os cristãos. Isso é perfeitamente comum, porque, como a gente disse nas outras aulas, a nossa cabeça é limitada. A gente não pensa como Deus pensa. A gente nunca vai entender nessa vida como Deus é. Mas o propósito de a gente se reunir como igreja e ler a Escritura é justamente cultivar na gente desejo pela palavra de Deus. Não mero conhecimento. A gente pode passar 1 milhão de anos expondo o livro de Romanos, a gente vai ter coisa para falar. Porque a palavra diz sobre ela mesma que ela é viva. Ela não é algo estático, parado. Ela é alguém. Ela é complicada porque ela é alguém. Então, quando a gente tem esse acesso à Escritura, seja numa aula, num vídeo no YouTube, a gente precisa se voltar à Escritura. Não pode ter fim naquele conhecimento. O conhecimento não pode bater em você e acabar ali. Você precisa ir para a Bíblia. Você precisa ir para a palavra de Deus. Porque vai chegar um momento, irmãos, que pessoas que subirem em púlpito, não estou falando que é o caso da nossa igreja, mas vai chegar um momento, e está acontecendo hoje, que vai falar mentira. Vai falar coisa errada. E aí a gente não pode acreditar só porque, e muitas vezes acontece, como a gente viu no capítulo 5, uma interpretação errada dos versículos, a pessoa usou um versículo, então ela está lendo dentro da Bíblia. Às vezes não. O diabo veio falando do que com Jesus? Veio falando de futebol? De política? Veio falando de Bíblia. Está escrito lá, hein? Então, a intenção de mostrar essa outra ótica da interpretação da segunda parte de Romanos 7, e também, graças a Deus o pastor interagiu, é mostrar que a gente não vai ter resposta certa para tudo de dúvida. E aí, ser cristão talvez seja viver com alguma dúvida. A gente vai morrer porque tem dúvida? E aí, nas coisas necessárias e essenciais, a gente não pode ter dúvida. Deus é um. Tem dúvida nisso, irmão? Vai para a palavra de Deus. Como a gente é salvo? Pela fé. Tem dúvida disso? Vai para a palavra de Deus. Agora, qual é a interpretação do capítulo 7 de Romanos? No céu a gente vai saber. Quando chegar no céu, lembra dessa aula e pergunta para Deus. Às vezes vai ser outra coisa. Eu falo, não, isso aí eu nem... Deixa isso aí para lá. Eu escrevi isso aí. Então, o que eu quero dizer para vocês é, nunca coloquem a palavra de um homem, por mais bem intencionado que ele seja, acima da palavra de Deus. E aí, o nosso sentido aqui é fomentar em vocês esse pensamento crítico em relação à palavra. Vão para a palavra e pensem sobre ela.
Porque o nosso papel aqui, muitas vezes, é exortar quando vem uma ideia errada de vocês. Por exemplo, se alguém lê a palavra e fala, não, eu acho que tem mais uns 4 deuses aí espalhados. Aí a gente vai lá e endireita o caminho. Não, irmão, não é assim que funciona. Tem um Deus só, ele é trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é muito importante que vocês tenham essa relação com a palavra de Deus. Que vocês batam cabeça com ela. Que ela seja um martelo que esmiuça a penha que é o nosso coração. Não dependam de conhecimento só do domingo de 8h30 da manhã, irmãos. Vai ser muito raso. E a gente pode cair nessa outra ótica de Paulo. Achar que a gente está aprendendo a palavra de Deus, mas a gente não está aplicando ela porque a gente não tem relação com a palavra. Retirado esse parênteses todo, terminando o capítulo 7. E aí fazendo um paralelo para a gente chegar no 8 na semana que vem com Lucas. A argumentação de Paulo até aqui, durante toda Romanos, é: não podemos confiar no nosso cumprir da palavra de Deus, porque nós somos falhos. Se a gente for confiar nisso para estar diante de Deus em justificação, nós vamos falhar. A única obra que é confiável o suficiente para Deus olhar e se agradar é a obra de Cristo. Quando nós cremos nisso, quando nós cremos em Cristo, quando nós cremos na obra de substituição dele, quando nós cremos na pessoa dele, Filho de Deus, nós nos tornamos agradáveis diante de Deus por causa disso. Por causa de Jesus. É Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo não tem isso, irmãos. É Jesus Cristo. E aí no capítulo 8, na semana que vem, a gente vai ver o ponto alto disso tudo. O capítulo 8, ele é muito bonito, irmãos. O capítulo 8 de Romanos é lindo. E a gente vai ver como é belo crer em Cristo. Amém? De tudo que eu disse, né? E como eu disse, a gente não tem uma resposta certa sobre aquilo que a gente falou. Eu tenho 3 vídeos aqui, talvez, eu acho que eu vou mandar lá no Perguntas Bíblicas, sobre isso, justamente sobre essa explicação um pouquinho mais detalhada sobre aquilo que eu disse, tá? E aí eu incentivo vocês, irmãos, leiam a Bíblia, por favor. Tem uma dúvida da Bíblia? Vai no YouTube, vê uma pessoa confiável. Escreve no Google. A gente usa o Google para ver o quê? Jogo de futebol, receita. Hoje a gente tem informação sobre o que é a interpretação mais correta da Bíblia que a gente tem. Então, tenham essa relação com a Escritura. Ah, mas eu vou ter dúvida. Tenha. O cristão tem dúvida. E aí, como eu disse, talvez você não tire essa dúvida em vida, mas um dia você pergunta para ele. Dito tudo isso, vocês têm perguntas? Eu vou beber água, eu falei demais. Perguntas? Tudo certo? Fechou. Então vamos orar, para Deus abençoar o nosso culto, e a gente fazer um culto que Ele aceite. Só deixa eu beber um gole d'água. Pode. Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Também é confuso para mim essa passagem. Mas para mim a resposta para todos nós está no finalzinho. Eu peguei uma versão aqui, NVT. O Paulo, ele fala, apóstolo. Depois ele fala dessa confusão dele de quero fazer, não quero fazer. Ele, no 24 ele fala, como sou miserável. Eu gostei dessa tradução. Quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? A resposta para todos nós. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não tem para onde correr. Corre para Jesus, que a confusão de cada um aqui o coração vai ficar tranquilo, vai ficar em paz com Deus. Perfeito. De novo, é justamente isso que o pastor Wilson falou. Essa é a resposta de Deus para a gente, Jesus Cristo. Tá? Então, se a gente quiser, independente da ótica que a gente viu dessas duas linhas, a gente quer fugir disso, seja do pecado ou seja da religiosidade, qual é a resposta? Cristo Jesus. E ponto final. Não tem outro. Amém?
Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, nosso culto agora. Pedimos, Senhor, que o Senhor receba os nossos louvores, nossas súplicas, Senhor, nossas ações de graças em Ti. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa semana, te agradecemos pela sua palavra revelada. Pedimos, Senhor, que o Senhor produza em nós, Senhor, desejo pela sua Escritura, desejo pelo conhecimento do seu Filho e o seu conhecimento. Pedimos, Senhor Espírito Santo, que o Senhor faça isso em nós. E se encontrarmos, Senhor, confiança em nossa mão, no quesito de justificação, estarmos em paz com Deus, quebra isso com seu Filho Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos abençoe nesse culto. Em nome do seu Santo Filho nós oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe, irmãos.